Amém? Rapaz, eu não sei como é que você vai sair daqui hoje não, viu, que o negócio... Gênesis 32, abra aí. Se tiver carrinho de mão para carregar você hoje aí, porque Deus vai falar poderosamente comigo, com você, com toda a igreja, tá bom? Gênesis 32, versículo 22 em diante. Amém? Todo mundo abriu? A Bíblia diz assim, versículo 32, capítulo 32, do 22 em diante. 22. Ele diz assim: naquela mesma noite, levantou-se Jacó, tomando as suas duas mulheres. O homem já estava, duas mulheres, duas servas e seus 11 filhos. E passou ao val de Jaboque. O que é val? É o vale. Pegou a tropa todinha, menino, periquito, cachorro, gato, e foi atravessar o vale. Tomou e fez-los passar o ribeiro, e passou tudo que tinha. Jacó mandou todo mundo passar. Passa, menino, gato, mulher, serva, todo mundo vai passando. Versículo 24. Jacó, porém, ficou, diga comigo, Jacó ficou só. Todo mundo passou e ele ficou sozinho. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Então Jacó começou a lutar sozinho com o homem. Mas esse homem era um anjo que ele estava lutando. Alguém já lutou com um anjo aí? Mas tem gente que luta com Deus, viu? Que Deus quer levar você para um lugar e você quer ir para outro. Aí você fica brigando com Deus. Versículo 25. Quando esse viu que não prevalecia contra o anjo tocou-lhe na o quê? Na juntura da coxa. A Bíblia fala que foi marcado, em outras Bíblias, foi marcado na coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com o anjo. Versículo 26. E disse o homem: deixa-me ir. O anjo estava dizendo: Jacó, me deixa ir, porque já vem rompendo o dia. Mas Jacó falou para ele. Porém Jacó respondeu. O que é que Jacó responde? Não te deixarei ir, se me não... Você já falou alguma vez isso para Deus? Não, eu vou passar o dia todinho aqui na peleja. Só vou deixar de pedir a Deus depois que o Senhor me abençoar. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? O que é que ele respondeu? Jacó significa enganador. Deus perguntou para ele: como é teu nome mesmo? O anjo perguntou. Ele disse: meu nome é enganador. Alguém já falou isso para você mesmo? Deus já perguntou isso para você? Quem é você? Versículo 28. Então disse: não te mais chamarás Jacó. Não vai ser mais chamado de enganador você, mas Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Deus vai mudar a sua natureza hoje carnal. Amém? Porque tu tens lutado com Deus e com os homens tem prevalecido. Vamos orar. Pai, essa é uma noite que o Senhor nos apresenta a tua palavra. No livro de Gênesis nós temos aprendido do Senhor. E em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite para marcar as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê mais um aplauso a Jesus para honrar Ele. Querido, pode sentar. Aleluia. Eu quero falar hoje, marcados pela vida. Amém. Marcados. Queridos, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Alguém já foi marcado profundamente
na sua vida? Marcado com alguma coisa? A Bíblia fala ali que Jacó foi marcado. Mas eu pergunto para você, na vida, na sua história de vida, desde que você entende por gente, desde quando você lembra de criança, você lembra de alguma marca que marcou a sua vida, a sua história, quando pequeno, quando criança, ou na vida adolescente, ou na vida adulta, alguma coisa que marcou a tua história, no teu físico, no teu emocional, na tua vida espiritual, na tua família, alguma coisa que marcou profundamente, que tem deixado marcas, ou que deixou marcas que trouxeram muitas destruições, marcas que trouxeram lembranças desagradáveis, marcas que trazem até hoje um desconforto. Querido, se eu perguntar isso, você vai lembrar de alguma coisa que vem à tua memória. Eu já aconselhei muitas pessoas que tiveram marcas ao longo da vida. Crianças. Eu lembro de uma criança de um jovem que confessou para mim que quando era criança, ele havia sido abusado. E esse jovem, quando ele confessou, a gente conversava com ele. Ele não mostrava nenhuma característica diferente, mas quando ele começou a conversar, ele começou a chorar. E ele disse assim para mim: pastor, nunca eu contei isso para ninguém. E ele começou a contar, ele chorava, soluçava, as lágrimas caíam pelo rosto. E eu comecei a imaginar a dor que aquele jovem estava passando. Ele fez: pastor, eu fui marcado pela minha vida. Quando eu era criança, meu tio me tocou, meu tio me abusou fisicamente. E pastor, depois daquela vida, depois daquele momento, a minha vida foi tão marcada que eu praticamente perdi o equilíbrio na vida. A minha vida sentimental, a minha vida emocional sempre foi muito abalada. E quando eu fui crescendo, quando eu fui tendo uma vida de adolescente, os meus desejos já eram diferentes. Não eram mais desejos com mulheres, mas eu tinha desejos homossexuais, de homens. Pastor, a minha vida começou a ser transformada de uma maneira tão grande, que eu senti uma perturbação, uma opressão tão grande, que ao longo dos anos, pastor, eu não conseguia ter alegria. Eu abracei aquele jovem, e eu comecei a pedir perdão a Deus, e também comecei a trabalhar com ele para que ele perdoasse todo aquele passado. Querido, a vida daquele jovem foi marcada no físico dele, de uma maneira que ele ficou e levou a vida dele a uma perturbação emocional. Tem pessoas, querido, que quando criança não foram desejados para nascer. Conheço um jovem de escola, eu quando era professor, estava dando aula, eu sou professor, mas quando estava em sala, um jovem muito revoltado, ele queria chamar a atenção dos pais, foi para a quadra, arriou as calças, começou a rodear a escola pelado. E quando a gente chamou aquele menino na orientação, na direção, a gente perguntou para ele: por que você fez isso? Ele dizendo: eu queria, chame meus pais aqui. Eu disse: então a gente vai ligar para sua mãe. Ele disse: não, ligue para o meu pai, aquele idiota. Na hora eu perguntei: por quê? Porque esse homem me abandonou. Ele nunca quis que eu existisse. Querido, a vida daquele rapaz, daquele menino ali,
tinha sido marcado pelo abandono. A vida emocional dele foi muitas vezes para mostrar o pai, a família, e muitos jovens e crianças, adolescentes, eles quando vão crescendo, quando são abandonados, marcados por isso, ele quer mostrar de alguma maneira uma vingança, para dizer para o pai, para a família, que ele é um cidadão, ela é uma mulher que vai vencer na vida. Querido, nossas vidas são marcadas. Às vezes nós somos pessoas que somos, quando criança, às vezes na fase que vai crescendo, jogados palavras de morte, de destruição. Tem mulheres que, e a maioria delas, recebem palavras, às vezes da própria família, dizendo: você nunca vai ser feliz na vida. Se eu perguntasse a alguém que, para levantar a mão, muita gente ia levantar a mão, mas não levante. Mas se alguém recebeu alguma frase desse tipo: você nunca vai ser feliz na sua vida. Pessoas que deviam te amar, que deviam falar palavras de bênção para você, palavras de alegria, palavras proféticas, palavras de incentivo, simplesmente falam para você que você não vai ser feliz. Ser marcado com aquilo. Os sonhos que você tem, os contatos que você teve. Tem pessoas que na vida de adolescente foram marcados, né, com a sua virgindade, perdendo a sua virgindade, ainda quando adolescente, ainda na vida que não sabia nem o que era, perdeu a sua virgindade por causa da motivação das pessoas, dizendo que você tinha que perder, dizendo que você tinha que ser homem, dizendo que você tinha que ser mulher, e são marcados, e muitas vezes carregam essa dor até hoje, e às vezes nem se percebe, coisas que você desejava, coisas que vocês foram impactados, alguma área que trouxe, queridos, marcas na sua lembrança, na sua memória, que quando fecha os olhos, quando vai dormir, você lembra constantemente. Eu passei muito tempo da minha vida, eu tive um acidente de carro, e no acidente de carro, a pessoa que estava dentro do carro comigo faleceu, e nós levamos ela para o pronto-socorro, às pressas, ainda ali, agonizando, e quando eu cheguei lá, o médico colocou para dentro, eu pedia para Deus: Deus, não deixe esse jovem morrer. E o acidente, o carro bateu na gente, o carro bateu em nós, estávamos na preferencial, o carro bateu em nós, e aquele jovem faleceu. Eu passei uns 2 anos da minha vida sonhando em derramamento de sangue, que alguém corria atrás de mim, atirava em mim, que eu era perseguido, e constantemente era derramamento de sangue. Querido, era uma opressão. Tinha dia que eu acordava aperreado, agonizando ali, com sonhos, querido, pesadelos, e quando eu acordava assustado, eu dizia: meu Deus, de novo. Mas só que eu não sabia que aquela opressão, ela vinha de uma marca na minha vida, de sangue que foi derramado, de um acidente que aconteceu. E quando eu conversei com o pastor, eu fui um pastor que, da base missionária da Jocu, que tinha feito um seminário, ele disse: já aconteceu algum acidente com você? E quando eu trouxe na memória, querido, eu disse sim. Ele disse: isso tem feito você ficar preso, você tem que se libertar disso. Queridos, aquilo foi como um destrave na minha vida. Destravei na hora. Nunca mais na minha vida eu tive sonho sendo perseguido, porque naquele dia eu confessei: Deus, em nome de Jesus, eu não quero isso para a minha vida. Me perdoa, mesmo não sendo culpado ali, mas o derramamento, o acidente, tudo que aconteceu,
querido, aquilo foi quebrado na minha vida. Eu, quando era adolescente, eu olhava revista pornográfica. Aquilo marcou a minha vida. Que quando na minha juventude, logo ali aos 20 anos, eu era viciado na pornografia. E eu não sabia daquilo. Mas quando eu tinha 13 anos, eu olhava revistas pornográficas do meu irmão. E aquilo me prendeu. E simplesmente depois eu tive que renunciar toda aquela história na minha vida. Muitas vezes a gente tem tudo para dar errado, queridos, por causa de marcas da nossa vida que trazem ruína e trazem mortes. Porque Satanás, ele vem marcar a nossa vida, nossa família, com marcas, para trazer, como fala em João 10:10, para matar, roubar e destruir. Às vezes você foi marcado com algo na tua vida, que quando você fecha os teus olhos, trazem lembranças de dores, lembranças de agressões, de dias difíceis, de momentos de terror, de momentos de dor, de pranto. Às vezes até hoje, querido, às vezes você não consegue dormir direito. Você não consegue ter um sono sossegado por causa da opressão que às vezes você sente. A Bíblia fala que Jacó foi marcado com tudo isso. A Bíblia diz que na juventude dele, primeiro na vida infantil dele, ele recebeu um nome de desgraça, um nome de maldição. Tantos nomes para receber, ele recebe o nome de enganador. E muitas vezes a gente recebe esse nome por aí. Satanás identifica a gente pelo nosso pecado. Jacó, quando ele cresceu, ele se tornou um enganador. Quem já ouviu falar? Aquilo que a gente profetiza, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente repete, a pessoa se transforma. Eu lembro de um garotinho lá de Pernambuco. Ele tinha 2 irmãs. Porque ele tinha 2 irmãs e ele brincava com as irmãs. Às vezes ele brincava com as irmãs ali, porque só tinha elas para brincar. E as pessoas começaram a dizer: esse aí vai ser um gay, esse aí vai ser homossexual, esse aí vai crescer. Querido, esse menino eu tenho na rede social. Ele hoje, ele é um homossexual assumido, por causa das palavras que foram faladas. Elas acontecem, profetizam, e são profecias na vida. Às vezes, queridos, de tantas palavras que você recebe, você não percebe, mas você se torna aquilo que as pessoas falaram. E Jacó foi assim. Jacó disse: você vai ser um enganador. Ei, a família de Jacó era dentro da igreja. Tem gente que acha que está dentro da igreja, simplesmente está protegido. Ei, o que te protege é os princípios, o perdão que você pede para Deus e o arrependimento, o coração quebrantado no seu coração. A igreja proporciona esse ambiente de arrependimento. A igreja proporciona um ambiente de perdão. Mas a igreja, por si só, não vai te proteger, mas o ambiente protege. Estou vivendo. Jacó também estava desse jeito. A família dele, a Bíblia diz que Jacó, Deus escolheu ele para ser pai de uma grande nação. Jacó foi um homem de referência na Bíblia. Mas a Bíblia fala que nem sempre foi assim a história de Jacó. Escute uma coisa: não é porque, querido, você está passando por um momento de crise, de dores, que a tua história vai se findar ali. A Bíblia diz que quando Jacó recebeu palavras dizendo: você é enganador, você é mentiroso, você é trapaceiro, você não vai prestar na vida. Jacó, quando cresce, querido, ele toma uma atitude
de enganador. O primeiro que ele engana é o irmão dele. Quem conhece essa história sabe. O irmão dele chega com fome e diz: eu estou com fome, irmão. Ele diz: eu te dou a comida que eu fiz. Jacó falando: mas eu te dou a comida se tu me der a tua primogenitura. Eu quero comprar a tua primogenitura. O que é isso? O direito de ser primeiro. O irmão dele, largado da vida, e diz: fica com isso, eu quero comer. Jacó roubou dele. Ele cumpriu aquilo que as pessoas passaram a vida inteira falando. Queridos, tem um momento da vida que você se depara com as palavras de maldição que lançaram contra você. É muito bonitinho o teu rosto, tudo é muito lindo, mas existem palavras que te cercaram quando era criança, quando era adolescente. E se você não consertar isso, se você não tratar isso, isso vai trazer destruição para dentro da tua casa, teu casamento, tua família, tua vida profissional, tua vida financeira. Querido, ei, você precisa fazer um conserto. Então tem que vir um raio do céu. Não! Tem que vir, querido, de você. É uma vontade de dentro para fora. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que Jacó não ficou só no irmão e foi enganar o pai. Ele botou um espelho de animal, parecendo Esaú, que é o irmão dele. E ele disse: agora eu vou pegar a bênção do meu pai, vou parecer com Esaú. E aí ele bota a mão sobre o pai dele que estava cego. O pai dele bota a mão sobre o braço de quem? De Jacó. Mas na verdade era quem? Ele pensava que era Esaú. Quando pegou a mão, o braço peludo, mas deixa que era Jacó mentindo, colocando o braço peludo para dizer que era Esaú. Quando ele disse: ei, Esaú, Jacó disse: isso, papai, mentiroso, enganador. Isso, papai, me dá a bênção. E Jacó começou a liberar a bênção. Tu vai ser próspero, a tua vida vai crescer, teu crescimento vai ser grande, a tua vida. Jacó recebendo. Quando saiu dali, foi embora. Esaú entrou no quarto do pai dele: pai! Ele disse: meu filho, você acabou de entrar. Ele disse: não, pai, não era eu, era Jacó. Aí o pai falou assim para Jacó, para Esaú: eu já liberei a bênção sobre ele. Já era fato consumado, querido. Queridos, existe um momento que a mentira se consome, a sua identidade se consome em um momento da sua vida. Às vezes as pessoas falaram que o teu casamento não ia dar certo, e hoje está se concretizando. As pessoas falaram que você era um prostituto, e isso está acontecendo. Às vezes as pessoas falaram que os teus filhos iriam ser rebeldes, e isso às vezes está acontecendo. Que a tua vida financeira ia ser uma desgraça, e é o que está acontecendo hoje. As pessoas falaram que você ia ser um vagabundo. Você sabe o nome restante. Não é palavrão, vagabundo. Mas é uma palavra pesada. O que é um vagabundo? É uma pessoa que não consegue trabalhar. Tem gente hoje que não consegue um emprego, não consegue se firmar, não consegue se consolidar. Mas foi porque foi lançado palavras sobre a sua vida. Eu pergunto hoje: qual é a tua identidade que te marcou? O que é que marcou a tua história? O que é que até hoje vem carregando um peso de acusação? Pastor, estou na igreja, mas existem marcas, querido, na sua vida que precisam ser restauradas. Às vezes você nem percebe, mas tua identidade está estampada nas redes sociais. Você é aquele homem, aquela mulher nas redes sociais que fala mal, que critica, que gosta de mostrar o corpo, que é sensual, que anda falando mal das pessoas. Essa é a identidade que você tem carregado. Uma pessoa mentirosa, snob, que quer se esnobar. Uma pessoa que
egoísta, que só pensa em si mesmo. Essa é a identidade. Porque você cresceu assim, dizendo que não precisava, não dependia de ninguém. Às vezes seu casamento vai mal porque você, a mulher, quer dominar o marido. Porque a história sua foi marcada por isso. Porque você, a vida inteira, você só viu a sua mãe dominando seu pai. Aí quando você cresceu, você quer dominar o seu marido, dando ordem, brigando com ele, criando caso, sendo abandona dentro de casa, e o casamento indo de mal a pior. Às vezes você viu dentro da tua casa teu pai sem trabalhar. Eu lembro de um rapaz que o pai dele não trabalhava, ele passou a vida também sem trabalhar. Não assina a carteira, não tem interesse em trabalhar, não tem interesse em buscar melhoria na família, porque foi marcado a vida dele pelo pai. A mãe se separou, foi embora de casa. Às vezes tua família foi marcada por constantes divórcios. Na minha casa, na casa da minha a pastora, muitos, se você fizer esse relato, você vai ver, muitos casais da tua família foram separados. E Deus tem sustentado você até hoje, o teu matrimônio. Mas Satanás também deseja destruir o teu casamento. Porque a história que circula sobre a sua vida é o teu tio, é um parente que também destruíram. A referência de marca na tua vida tem trazido você a um conflito diário. Às vezes no trabalho você não tem um caráter. No momento que você precisa ser posicionado com o teu caráter, você não consegue dizer que é um verdadeiro cristão. Porque você, às vezes, é aquele Maria vai com as outras. Não tem aquele Maria vai com as outras? Que não consegue sustentar na palavra, não consegue dizer que é cristão, porque às vezes a sua vida foi sempre aquele desequilíbrio. Tem pessoas que foram marcados porque dentro da sua casa era daquele jeito, começa e não termina. Tem gente que até hoje começa uma coisa e não termina. Começa uma faculdade e fica pela metade. Eu conheço uma pessoa que começou 3 faculdades e não terminou nenhuma. Quando eu perguntei para ele, e a tua família? Ele disse, meu pai também, do mesmo jeito. Eu lembro de uma jovem que era minha aluna. Ela tinha 14 anos de idade, nos procurou. E eu era professor de biologia. Eu dando aula para ela no primeiro ano, para a turma. Eu falando sobre o perigo da gravidez, sobre o perigo de fazer uma criança fora do casamento. Ela chegou depois da aula e me procurou e disse, professor, eu estou grávida. Eu disse, quantos anos você tem? Ela disse, eu tenho 14 anos. Querido, aquilo partiu o coração. Eu disse, minha filha, em nome de Jesus, uma menina bem magrinha. Eu chamei a minha esposa. Eu disse, amor, a gente tem uma missão. Vamos na casa dessa menina, ajudar ela. E a gente começou a cuidar daquela menina. Levamos para o pré-natal com 14 anos aquela menina. Mas teve um dia que a gente foi na casa dela. Ela morava bem aqui na Nova Porto Velho. E quando eu cheguei com a pastora, eu encontrei a mãe dela e a avó dela. A casa era a mãe, ela, a mãe e a avó. Eu perguntei para a mãe, quantos filhos a senhora tem? Ela disse, não, eu só tenho ela. Eu disse, onde é que... E o seu esposo? Ela disse, não, eu não tenho esposo. Eu disse, mas a menina foi registrada? Não, ela foi registrada no meu nome, professor. O pai dela foi embora e ela nunca viu o pai dela. Eu disse, nenhum homem foi participante da vida dela? Não, não foi. E a avó dela estava perto. Eu disse, vó, quantos filhos a senhora teve? Ela, não, eu só tive
a minha filha que está aqui, e a minha neta que está aqui também. Eu disse: cadê o seu esposo? Ela disse: eu não tive. O meu esposo saiu de casa e a minha filha nunca conheceu o pai dela. Eu falei para ela: vocês estão percebendo que vocês estão levando uma marca, uma evolução de morte na vida de vocês? Vocês conseguem perceber que Satanás tem ocupado espaço dentro da casa de vocês? Tomado conta dentro da casa de vocês? Vocês não estão se percebendo disso? As três começaram a chorar demasiadamente. Eu disse: aqui precisa ter um conserto, porque essa casa foi alcançada por marcas de Satanás. Aqui a figura masculina não entrou, por causa de uma marca, de uma maldição que entrou nessa casa. Queridos, muitas vezes a nossa vida é marcada dessa forma. E quando a gente lê o texto de Jacó, a Bíblia diz assim, no versículo 24 e 25, 33, 24, 25 e 26, a Bíblia diz que Jacó lutava com o anjo. E a Bíblia diz no versículo 25, e vendo que Jacó e o anjo não prevalecia, o anjo marcou a vida de Jacó. Muitas vezes a gente é marcado pelo pecado. Jacó naquele dia estava sendo marcado pelo poder de Deus. Queridos, por que tanta dificuldade de ser marcado por Deus? Porque a facilidade do pecado? Porque as pessoas se permitem ser marcadas pelo pecado, pela destruição da morte, e não por Deus. Jacó insistiu. Eu acho que Jacó, em outras palavras, estava dizendo: eu já fui muito marcado pelo pecado. E ele disse: eu não vou te deixar sair daqui antes que o Senhor me abençoe. Queridos, essa noite é a noite de você dizer: Deus, me marca nessa noite. Marca o meu coração, o profundo da minha alma, onde o oculto, onde o pecado, onde a maldição, onde a maldade, onde o inferno entrou e eu não sei mais. Entra, Deus, e marca. E faz uma cirurgia na minha vida. O que eu não posso, me faz nessa noite. Às vezes o desejo do pecado, o desejo que cerca, é por causa dessa marca que te persegue. Mas hoje a tua vida pode dar um reviravolta. Hoje tudo pode ser diferente, queridos. A Bíblia fala que Jacó, quando o anjo disse: ei, qual é o teu nome? Sabe qual é, querido? Sabe o que é que vai mudar a tua história? Para ser marcado por Deus, é você identificar aquilo que pelo qual você foi marcado no pecado. O anjo perguntou: qual é o teu nome? Jacó não tinha mais cara para mentir. Ele disse: meu nome é enganador. Eu tenho passado a minha vida enganando, mentindo, trapaceando, fazendo coisa errada. Naquele dia Jacó revelou quem ele era. Nessa noite Deus está perguntando para você: quem é você finalmente? Você é uma pessoa que usa máscara? Uma pessoa disfarçada? Uma pessoa com o coração endurecido? Uma pessoa que não consegue reagir? É uma pessoa que tem sempre uma resistência no coração, um desejo pelo pecado, que vive sempre buscando as coisas erradas, que na igreja é uma pessoa, mas em casa gosta de uma cervejinha, gosta de ver uma pornografia, gosta de ver uma coisa errada,
gosta de procurar prostituição, gosta de enganar o marido, gosta de ser rebelde. Até quando essa mentira, essa máscara vai ficar? Deus quer tratar a igreja com a pureza, com a santidade e mostrar quem realmente você é. Mas isso tem que haver confissão. Deus, eu preciso mudar. As pessoas me veem bonita, as pessoas me veem bonita, andando bonito na igreja, mas na verdade eu sou. Aí você vai falar para Deus quem você é. Querido, basta de ser marcado pelo pecado. Está na hora de ser marcado por Deus. A Bíblia diz que quando Jacó foi marcado, a Bíblia diz assim: teu nome não vai se chamar mais Jacó, teu nome não vai ser mais ser mentiroso, teu nome agora passa a ser Israel. Querido, se tem uma nação hoje, a nação de Israel foi originada de um homem que foi pecador, que mentiu para os pais, desgraçou a família, enganou, querido, todas as pessoas que estavam ao seu redor, mas ele teve a capacidade de reagir diante do pecado, a capacidade de recomeçar a vida dele e dizer: não vou ser marcado pelo pecado, mas eu vou retomar a minha vida. E Deus disse: você será príncipe de Deus. Tem uma nação por trás de você, de vidas que vão ser marcadas através do momento que você aceitar essa marca no teu coração. Até quando, querido, vai ficar esse engano, essas amizades erradas, essas palavras que aqui na igreja é paz, alegria, mas quando está entre os amigos é palavrão? Parece que Deus não vê, parece que Deus não acompanha. Hoje Deus quer marcar a tua vida. Deus tem pressa para isso. Deus tem pressa para marcar. Porque, queridos, através da tua vida, a Bíblia fala que através de Jacó, a vida de milhares de pessoas foram transformadas. Eu te pergunto, qual é a marca que você quer levar de Deus hoje? Qual é a cicatriz? Às vezes está na hora de você liberar o perdão. Às vezes está na hora de você se arrepender. Às vezes está na hora de você, queridos, deixar essa vida de engano e começar uma vida diante de Deus aprovada. A igreja, querido, ela precisa disso. Precisa da tua força, da tua santidade, do temor a Deus, queridos. Quantos querem ser marcados por Deus essa noite? Rebachore cantalabaras, cantarabassoreanalas. Oh Deus, Rema